Hoje o tema de hoje, querido, é a terceira mensagem. Ele está no texto de Marcos, que nós estamos estudando, né? Capítulo 11, versículo 22 a 26. Eu quero ler o texto primeiro e quero falar para você exatamente aqui, um pouco mais. A gente está lendo o primeiro versículo sempre, mas eu quero dar continuidade aqui a esse entendimento de um texto tão poderoso, que é um texto que fala sobre você confessar. Marcos capítulo 11, versículo 22, diz assim: Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este, você está aí no texto? Monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será ou fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Agora o detalhe, querido. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Faça o quê? Perdoai. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Desde o primeiro dia, querido, nós estamos buscando esse código, essa chave de Deus, para viver esse texto que Jesus Cristo, Ele ensina aos seus discípulos. Que uma fé, ela pode dar um comando a uma montanha, a uma situação inanimada, e transformar ambientes numa só palavra liberada. A pergunta é por que às vezes nós não conseguimos tal nível de fé? E é sobre isso que a gente vem falando todos esses dias. O tema de hoje é essa frase: e quando estiverdes orando, perdoai. Vamos falar juntos o tema? E quando estiverdes orando, perdoai. Aqui você vai ver, querido, que chave tremenda que é o perdão. Como existem temas na palavra de Deus que às vezes ficam abaixo das nossas conversas e que eles na verdade são a chave mestra, a chave principal para desatar a nossa vida. A gente está aqui ouvindo esses textos, estudando esses textos na verdade, a palavra do Senhor, não apenas para poder ouvir o que está óbvio, mas para poder compreender como podemos dar esse espaço de fé. A próxima coisa que você tem que entender é que a fé não funcionará se você não quiser perdoar alguma pessoa. Essa é a grande chave que Deus quer entregar na nossa vida hoje. Eu diria para você que de todas as mensagens, essa talvez seja a mais impulsionadora da tua vida, porque ela tem a ver com uma decisão que você toma quando você precisa perdoar. A primeira coisa sobre fé: todo cristão possui uma medida de fé do tipo de Deus. Isso a gente já tem falado desde o primeiro dia. A primeira coisa que você tem que entender é que todo mundo recebeu a mesma porção. Agora, qual é a segunda coisa? Que nossa fé pode crescer e ser aperfeiçoada. Quem está aí, diga amém. Porque a gente descobriu que todo mundo recebeu a mesma porção, mas alguns exercitaram a fé. Alguns fizeram essa fé crescer, com ousadia, com atitude e principalmente, irmãos, confessando a palavra. A terceira coisa que a gente tem que aprender, ou já aprendemos na verdade, é que a verdadeira fé bíblica é do coração. Lembra semana passada? E não da cabeça ou da mente, mas de crer de coração. Quando você crê no seu entendimento, no seu espírito, ali você recebe uma medida de fé que não é intelectual, que não é racional, mas que você deixa ela fluir no espírito, lugar que você guarda a palavra de Deus. E hoje a quarta coisa que eu quero passar a você, não a quarta mensagem, porque estamos no terceiro dia, mas se você tiver um espírito de falta de perdão, a sua fé não vai funcionar. Quem está entendendo isso? Se você tiver um espírito que não perdoa, se você tiver uma atitude que não perdoa, se você tiver uma prática de vida, eu não perdoo, amado, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar: a tua fé não vai funcionar. Agora, apóstolo, o que tem fé com perdão? Tudo. É exatamente aí que você vai perceber que Cristo, quando ensinou o texto, Ele deu para a gente a frase principal, que quando você for orar, lembre de uma coisa: perdoe. Se você lembrar de alguém que você precisa perdoar, perdoe. Por que Jesus diz isso? Logo ligado à fé que remove montanha. Porque a fé que remove montanhas, ela só vai acontecer a partir de pessoas que têm o coração perdoador. Então aqui hoje a gente vai mergulhar nesse tema que é fantástico.
Jesus, ele fez declarações maravilhosas, emocionantes, espantosas. Ele realmente fala sobre a fé. Mas até hoje, a gente nunca viu alguém que conseguiu sondar toda a profundeza dessa visão que Cristo passa para nós. De uma fé onde ele diz que nós faremos inclusive coisas maiores do que ele. Agora é interessante que ao mesmo tempo que Jesus, ele faz afirmações de conquistas grandes, de algo extraordinário, Jesus também disse: quando estiverdes orando, perdoai. Vamos falar juntos? E quando estiverdes orando, perdoai. Então, no meio desse discurso que Cristo tem, de uma fé forte, firme, ousada, corajosa, poderosa, de andar sobre as águas, de ultrapassar muralhas, de vencer obstáculos, de curar enfermidades não curadas, que não podem ser curadas, Jesus, ele vem na mesma perspectiva e diz: olha, quando estiverdes orando, perdoe. Porque ele está mostrando que a força da tua oração vai estar na atitude que você vai tomar antes dela. Então, entre todas as declarações que Jesus fez a respeito da fé, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, depois Lucas e João, chamados 4 evangelhos, de todas as declarações que Jesus fez, pasme que eu vou falar a você, a falta de perdão é o único impedimento mencionado por ele. Então vou repetir, de todas as declarações que Jesus faz sobre a fé, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o único impedimento que Jesus fala que existe é a falta de perdão. Esse assunto é importante ou não é? E o porquê que muitas pessoas oram e nada acontece? Não vou lhe julgar e nem a mim mesmo, mas hoje a gente vai examinar a nossa vida. Porque às vezes você está indo ousadamente, você lê a palavra, você é intrépido, você tem carisma, você ora, você decorou a Bíblia, mas você diz: apóstolo, não vem as coisas. Aí é onde a gente precisa ver esse confronto, que é a única coisa que Jesus põe como impedimento à fé cristã, se chama a falta de perdão. Quando suas orações não produzirem efeito, a primeira coisa que você tem que ver, o que é? Fala, igreja. Está aí, está escrito aí, é só colar. Quando suas orações não produzirem efeito, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Perdão. Você tem que, quando você vê que eu estou orando, mês da minha vida, nada acontece. Meu Deus, eu estou lá, confessando a palavra. Eu estou tomando atitudes, eu estou fazendo o que a Bíblia manda, mas eu não vejo resultados na minha vida. Então, qual a primeira coisa que você tem que analisar? Perdão. Perceber se você tem que perdoar alguém, se você tem que arrumar a tua vida com alguém, algum relacionamento que você tem que resolver. Não fica com essa cara de raiva para mim não, sorria para mim, Jesus te ama. É que você já está lembrando da pessoa, que não é agora ainda, calma. Mas daqui a pouco eu vou te fazer lembrar da pessoa, ou das pessoas. O que você tem que entender, querido, é que não importa o que tenha feito com você, não importa o que alguém tenha feito na tua vida, recuse-se a pensar mal de alguém. Você tem que recusar a pensar mal de alguém. Eu tenho que repetir que você tem que lembrar disso amanhã e depois. Você tem que se recusar a pensar mal. Você não pode deixar sua fé prejudicada, querido, por causa do perdão, porque alguém lhe fez mal, porque você tem ódio de uma pessoa. Apóstolo, mas crente não tem esse sentimento não. Opa, porque você não tolera alguém, porque você não suporta alguém, porque você senta de um lado, da outro lado, porque você não quer andar com alguém. Amado, você está sendo prejudicado. A tua fé está sendo prejudicada. A tua saúde está sendo prejudicada. As pessoas que deviam ser abençoadas por você estão sendo prejudicadas por causa disso. Porque você decidiu que você quer ser uma pessoa ousada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas perdoar, não conte comigo. Então, querido, fique esperando Jesus voltar, porque você não vai ter resultados de fé. Talvez o máximo que você consiga é a salvação, mas ainda tem texto que vai deixar você na dúvida hoje. Então é interessante a gente olhar isso, porque não importa o que tenha sido feito. Eu tenho nesses dias, como eu tenho compartilhado com os irmãos, mergulhado em alguns escritos de um antigo pregador chamado Kenneth Hagin. Eu leio outras coisas também, mas eu intencionalmente tenho me dedicado esses dias a buscar alguém que influenciou muito a minha vida no passado, e há muito tempo eu não li os escritos dele. E eu lendo algumas das suas histórias, eu fico abismado com a maneira simples que ele trata a fé, mas com a maneira ousada que ele alcança seus objetivos, porque a fé é simples, querido.
A fé é simples, só que às vezes a gente quer rebuscar demais, e a gente quer aquela oração rebuscada, a gente fala, alguém fez aquela oração forte. Que oração forte foi essa? Aquela oração forte, com um vocabulário bonito, alto, carismático. Irmão, fé não é nada disso. Fé é confissão. O que é fé? Confissão. Então o pastor Kenneth Hagin, ele pergunta a Deus, ele faz uma pergunta para Deus, porque uma mulher havia chegado para ele e falou, pastor, o senhor está aqui há 3 meses nessa igreja. Fazia 3 meses que ele tinha saído da igreja tradicional, por ele ser batizado no Espírito Santo, ele foi participar de um outro ministério, conhecido como Evangelho Pleno, porque entre os batistas na época, lá de 1930 mais ou menos, ele quando batizado no Espírito Santo, eles não permitiram que ele estivesse junto com ele mais. 3 meses após ele estar nessa igreja, uma jovem convertida de menos de 1 ano, ela disse, o senhor está aqui há 3 meses, o senhor já percebeu algumas coisas? Ele falou, pois não, porque eu tenho perguntas para te fazer. Ele disse, olha, se eu puder lhe responder, eu vou lhe responder. Se eu não souber, eu vou dizer a você que eu não posso. Então, eu faço parte de uma família há 23 anos. Eu faço parte porque é a família do meu esposo. A família do meu esposo, o senhor sabe quem é? Ele falou, quem é? Ele contou os detalhes, ela falou, então sim. O senhor viu que eles são pessoas de oração, pessoas dedicadas, são dizimistas. Não tem uma reunião dessa igreja que eles faltam. Não tem um envolvimento, não tem nada da história dessa igreja. Apesar de eu ser nova convertida, eu convivo com eles há muitos anos. Então eu tenho para dizer para o senhor que eles têm um testemunho tão bonito. E eu não entendo uma coisa, porque essa é a família do meu esposo. Só que ao mesmo tempo a minha família, as pessoas elas não vêm à igreja muito. Elas somem, depois de um mês elas vêm. Aí quando tem um evento, aí parece que saiu, de repente volta. Eles dão dízimo, às vezes não dão. E eu só não entendo uma coisa, pastor Kenneth Hagin. Ela falou, até agora você não fez nenhuma pergunta. Aí ela disse o seguinte, é porque eu vou acompanhando o padrão da família do meu esposo. Todo mundo, ninguém é curado. As pessoas têm que fazer cirurgias, todos frequentam hospitais, eles são muito doentes, eles passam o tempo todo em hospitais, mas eu não entendo porque eles são muito fiéis. Mas eles passam o tempo todo, a família inteira, nesses 23 anos, eu estou perguntando ao Senhor porque eu sou testemunha da fé que eles, da vida que eles têm com o Senhor. Em compensação, a parte da minha família, as pessoas elas vêm à igreja, elas gostam de Deus, elas respeitam Deus, mas já teve tanta cura na minha casa, já teve tanta gente curada. E olha a pergunta dela, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí ele disse, já que você está me perguntando isso, eu vou lhe contar uma história e fazer uma pergunta a você. Aí ele começou primeiro a contar a história para aquela mulher. Há muito tempo atrás, quando Deus começou a me ajudar a curar as pessoas, eu estava orando para uma parente minha, fiel ao Senhor. E eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, por que o Senhor não cura? O Senhor não cura essa pessoa que é tão dedicada ao Senhor? Por que o Senhor não me usa para curá-la? Ela continua fazendo um tratamento e não é curada. E ele falou que Deus o visita numa visão. E falou com ele o seguinte, isso em relação à parente dele. Eu vou voltar à história das duas famílias, tá? Aí ele falou, Deus me visitou num sonho, numa visão. E Deus falou com ele assim, meu filho, o assunto que eu tenho com essa pessoa, que era parente do pastor Kenneth Hagin, é entre mim e ela. Não se intrometa. Eu é que estou trabalhando com ela. Aí ele falou que Deus falou com ele, nada tem a ver com você. E que Deus falou claramente comigo, não, você não pode interferir. Esse assunto é meu e não seu. Aí ele diz, por quê? Porque a gente tem a tendência de se intrometer em problemas alheios. Só que o Senhor continuou falando com ele. O Senhor falou assim com o pastor Kenneth Hagin. Ele falou assim, meu filho, você tem lido a minha palavra? Você lembra daquele texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 29? E ele falou que o Espírito Santo foi levando ele ao texto. E o texto diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos,
para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus falou o que com ele? Existem coisas que eu não revelarei a você, que é entre eu e a pessoa. Então essa foi a primeira resposta que ele deu para essa mulher, nova convertida, que estava intrigada, porque na família do esposo dela, todo mundo passava por médicos, todo mundo, ninguém nunca foi curado, e as pessoas tinham dificuldade, e que na família dela, que as pessoas amavam Deus, mas que não tinha toda aquela entrega. Ele disse, me responda só uma coisa, existe algum problema de perdão na família, na sua parte da sua família? Ele, não, pastor. A minha família pode ter o que for de problema, mas lá as pessoas se perdoam. Lá ninguém guarda mágoa de ninguém. As pessoas não são tão firmes não, mas eles têm um perdão entre eles. Eles não carregam mágoa nenhuma. E você acha que é a mesma coisa com a família do teu esposo? Aí ela disse, não. Eles são fiéis, mas não perdoam ninguém não. Inclusive eles falam isso mesmo. Às vezes está sentado na mesa, e eles dizem, fulano de tal nunca vai ser perdoado. Aí ele disse, então eu preciso te responder a sua pergunta. A questão não é o quanto eles vão à igreja. A questão não é o quanto eles dão seus dízimos. A questão não é o quanto eles estão aqui há muito tempo. A questão é que milagre só começa a partir do perdão. Você está aí ou não? Está vendo isso? Pense um pouco sobre isso, querido. Não dando a você o álibi de ter uma fé qualquer. Então nem preciso vir na igreja se eu sou perdoador. Não. Mas de que às vezes você olha a tua história e fala, meu Deus, eu sou tão fiel a Deus, mas e o seu coração? Seu coração é perdoador? Faz de conta que eu estou olhando aí no teu olho, sentado do teu lado. Deixa eu falar com você. Seu coração é perdoador? Porque essa é minha palavra de hoje. Essa é a chave que Deus tem para nós hoje. Essa é a libertação que o Espírito Santo vai mover sobre a nossa vida hoje. Porque eu creio nisso, querido, onde Deus, Ele se move a partir da sua palavra. Então preste atenção, se quiser que a fé funcione, terá que perdoar. Vamos falar bem alto? Se quiser que a fé funcione, terá que perdoar. Não, mais alto, vamos lá? Se quiser. Olha para o teu irmão do lado e fala com ele. Eu acho que aqui já abriu, né? Você já olhou e falou, peraí, essa palavra é importante para mim. Não é se eu gosto ou não gosto dela, é para arrumar a nossa vida, irmão. Porque às vezes a gente está fazendo a mesma pergunta que essa convertida fez para o pastor Kenneth Reagan. Dizendo, eu não entendo, eu sigo essa família, eles são tão bons e não conseguem alcançar graça. Essa aqui parece que não é tão boa, mas consegue achar graça. Por quê? Porque Deus olha, querido, o teu coração perdoador. Porque Deus olha não a sua religiosidade, não só a sua entrega ministerial, não só chegar mais cedo na igreja. Tudo isso são valores muito bons e eu quero que você continue com eles. Mas não adianta você só andar assim sem ter quebrantamento, sem ter o que a Escritura ensina para nós. Alguém pode dizer, eu creio nisso sem dúvida, mas ao mesmo tempo dizer, mas eu não consigo perdoar, apóstolo. Eu acredito no que o senhor falou aí, mas eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Algumas pessoas afirmam que não conseguem perdoar, mas a pergunta é, você já perdoou? Vou mostrar para começar com quem é casado. Você já teve que perdoar alguma vez seu cônjuge? Nem precisa levantar a mão, né? Tem gente querendo, eu, né? Não sei nem falar. Perdoou, sim. E não foi só uma vez, não. Não foi só uma vez. Você já teve que perdoar alguém que você ama? Você já perdoou? Então não vem com a história que você não pode perdoar essa pessoa que você está com ódio dela. Porque se você pode perdoar você pode perdoar qualquer pessoa. É só você entender o amor de Cristo na tua vida. Amado, talvez seja muito devocional, dominical esse meu tema de hoje. Mas eu insisto em aprofundar com você, porque eu vejo que aqui tem exatamente essa chave poderosa de Deus, querido. Nós temos a tendência de achar que a palavra às vezes deixa a gente meio confuso. Muitas pessoas que se converteram aqui na igreja, não muitos, mas alguns, não muitos, alguns. Apóstolo, desde que eu comecei a andar com Deus, parece que piorou tudo. Aí eu falo, como? Explica aí. Não, porque começou a aparecer coisas, problema na minha casa, problema na minha empresa. Eu comecei a ter, e eu falei, tá.
Aí alguns que ouviram a mensagem, já estão tempos na igreja, mas às vezes tomam uma posição de se engajar mais, abrir uma célula, de se envolver com os projetos da igreja. Aí chega assim: apóstolo, desde que eu tomei aquela decisão, parece que está tudo difícil para mim. Aí fiquei pensando, quando eu ouço testemunhos como esse, aonde que Deus, Ele daria essa pessoa em doenças, ou dificuldades, ou perseguições? Amado, pense uma pessoa entrando numa caverna escura que há muito tempo está fechada, ou num porão, sabe aquele porão de casa, há anos fechado, e alguém pega uma lanterna e vai iluminando, entrando naquela escuridão, e quando ele entra na escuridão, ele vê poeira, ele vê coisa suja, ele vê coisa podre, ele vê coisa enferrujada. É engraçado que ninguém vai dizer para a lanterna ou para a luz, dizer assim: você que provocou essa sujeira. Porque na verdade, querido, o que aconteceu com essa pessoa é que Cristo só iluminou a vida dela. Já estava lá tudo há muito tempo. E a sensação que ela tem é que apareceu depois que Cristo entrou na vida dela. Mas não apareceu nada. É que antes não fazia diferença. Quando você vive no império das trevas, na escuridão, tudo está do jeito que está e está tudo ótimo. Mas o dia que Jesus entrou no teu coração, Ele brilhou uma luz tão grande dentro de você, que você começou a ficar incomodado até com a atitude que você tomava antes. E você começou a sentir um peso maior, não porque veio depois. Aí vem alguém, isso é perseguição. Eu não duvido que seja. Mas não é, no princípio nem é perseguição, querido. É uma luz que iluminou o porão da tua vida. Aquela poeira já estava lá, aquele ferrugem já estava lá, aquela podridão já estava lá, mas a luz fez você enxergar. E esse é o momento que você precisa voltar os olhos para Deus e perceber que a obra dele só começou na tua vida. E uma das coisas fundamentais na sua vida cristã é o perdão. Porque a falta de perdão te mantém no escuro. A falta de perdão tira a tua autoridade. A falta de perdão paralisa o teu ministério. Aquilo que você almeja fazer para Deus, você talvez está parado no tempo, porque você decidiu: eu não vou perdoar. Só que hoje Deus vai dar um salto na tua vida. Deus vai dar um salto na tua vida, meu amado. Se tem essa muralha de Jericó na tua frente, chamada falta de perdão, essa muralha hoje vai cair, ou você vai pular essa muralha, em nome de Jesus. Agora eu digo isso porque, se a gente olha a palavra de Deus, eu quero olhar alguns textos com você. 1 João capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aqui, querido, essa escritura, essa palavra do Senhor para nós. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Espera aí, mas está muito duro esse texto. Mas está na Bíblia, né, irmão? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Apóstolo, mas é muito exagero esse texto. Eu confesso que eu também acho. Só que a Bíblia está dizendo isso. Que quando eu odeio o meu irmão, eu sou um assassino. Porque eu estou matando ele. Eu estou paralisando a minha vida, a vida dele. E a minha pergunta é: por que as orações não são respondidas? Amado, claro que hoje, quando eu citei a história do pastor Kenneth Hagin, ele disse: olha, existem coisas que Deus não me revelou. Então ele perguntou para Deus: Senhor, por que você não curou essa minha parente aqui? Ela é serva de Deus. E Deus falou: porque é entre eu e ela. Então nem toda oração que Deus não respondeu, não é necessariamente a falta do perdão. Mas que toda vez que a sua oração não for respondida, a primeira coisa que você tem que examinar qual que é? O perdão. Porque ali você vai descobrir que grande parte na sua caminhada é a partir daí que não aconteceu. Se a gente olha esse texto, a gente fica assustado com a clareza que ele fala em relação ao perdão. Se há algum ódio em você, a respeito de alguém, você tem que verificar, você tem que examinar como você se sente quando você diz, quando você se lembra da pessoa e quando você fala a frase: eu te odeio. Mesmo que você não diga para essa pessoa,
mas você simplesmente, ao pensar sobre alguém, sobre alguma fase da tua vida, alguma fase da sua infância, da sua adolescência, do teu passado, ou de um passado que foi ontem, ou de um passado que foi um ano atrás, e que você hoje guarda uma mágoa dentro do teu coração, e quando você pensa nessa pessoa, ou quando você diz eu te odeio, o que vem à tua mente? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 5, pode abrir o texto aí, está aqui em cima, mas você pode olhar na tua Bíblia também. Olha o que a gente vai ver aqui, o apóstolo Paulo falando para nós essa chave. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo... Quem derrama o amor de Deus no seu coração? O Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele derrama o amor no coração ou na mente? No coração. Lembra que eu falei semana passada que o coração é o espírito do homem, é o esconderijo do Altíssimo, é o lugar onde você pode viver a verdade de Deus. Então ele não derrama sobre o seu intelecto. Você vai descobrir aqui o seguinte, Romanos 5:5, que o amor de Deus é derramado em seu espírito. Veja que o amor de Deus é derramado em nosso coração e não em nossa cabeça. Quando você diz eu odeio, o que passa dentro de você? O que vem dentro de você? Porque esse é o momento que o amor de Deus ele vem no seu coração. Só que esse momento que o amor de Deus vem em seu coração, o seu ódio está na sua mente. E por isso você não consegue dominá-lo. Porque o ódio ele está agindo na sua alma, ele está agindo na sua mente. Só que o amor de Deus vem em seu coração. Ele move, como Paulo diz, no seu homem interior, aquele que não se corrompe. Então qual é o sentimento que você tem quando você se lembra de uma pessoa e diz eu te odeio? Esse é o momento que o amor de Deus vem. No entanto, você está deixando a sua cabeça te dominar. Porque aí você começa a fazer as contas. Você começa a raciocinar. Você começa a andar na razão. Você começa a se lembrar de fatos. E você mesmo conclui, essa pessoa não merece perdão. Ela não vai ter mais, nunca mais. Eu nunca mais vou conviver com essa pessoa. Eu tenho ódio dessa pessoa. Isso tudo na mente. Só que o amor de Deus está no seu espírito, está no teu coração. E você tem esse amor dentro de você, é só você ativar. E esse ódio da tua mente, ele não permite que a tua fé remova montanhas. Ele não permite que a tua oração cure os enfermos. Não permite que a tua oração traga milagres para dentro de casa. Você tá adoecendo a sua fé por conta da falta do perdão intelectual. Porque você chegou à conclusão que não tem mais jeito. Só que Deus está dizendo, eu derramei no teu coração a porção de amor. Esse amor que excede o entendimento, que está além da sua razão, que está além do seu intelecto, ele vai ofuscar esse ódio que está dentro de você, e você vai perdoar pessoas, e você vai ser abençoado por isso, você vai ser curado por isso, você vai prosperar por isso. Se você crê nisso, amado, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, faz isso em nome de Jesus. Então onde está o problema? Na mente. O problema está no pensamento, inclusive algumas vezes acelerado. Eu já expliquei para vocês, mas é bom lembrar, que a mente tua é tão perfeita que ela foi criada para não se esquecer. E tudo aquilo que você trabalha para esquecer é tudo aquilo que ela vai te lembrar todo dia. Então pessoas que você não gosta e você quer esquecer, você se lembra dela toda hora. Porque a tua mente ela vai sempre te ajudar a se lembrar do que você está tentando se esquecer. Porque ela pensa que você está doente, então ela diz, eu vou ajudar meu dono. Então às vezes você batalha o tempo todo lembrando de pessoas e você não consegue liberá-las. Talvez falar esse tema numa igreja de pessoas tão abençoadas como vocês, santas como vocês, pode até dizer assim, apóstolo, deixa para outro dia, para outro pessoal, porque esse tema não é para nós não. Mas eu acho que sim, irmãos. Porque alguma coisa está travada, alguma coisa não está fluindo, e a gente não compreende que é a partir de nós, não é o outro não. Apóstolo, fala mesmo, porque hoje fulano de tal veio, graças a Deus que ele vai ouvir. Fala, não, é para mim, fala assim, é para mim. É para mim essa palavra. Então olha bem, a fé para remover montanhas opera pelo amor. Vamos falar juntos? A fé para remover montanhas opera pelo amor. Então se você quer uma fé, querido, que remove montanhas, você tem que operar nessa fé
pelo amor, porque existem coisas que não vai ter uma explicação. Eu estava agora, fazem menos de uma semana atrás, eu fui ministrar numa igreja lá em Cuiabá. E eu não conhecia ainda a igreja, não conhecia o pastor da igreja. E quando eu cheguei no aeroporto, ele me buscou, ele estava sozinho, e ele falou: apóstolo, vamos já almoçar de uma vez, era antes do meio-dia. Eu falei: ótimo, que eu estou com muito sono, eu vou almoçar, já vou descansar no hotel. E a gente foi para uma churrascaria. E eu estou ali almoçando com ele, conversando coisas gerais com ele, ministério, o projeto que eles tinham da noite. Eu ia pregar num projeto para empresários que eles estavam fazendo lá, eles fazem um projeto muito grande. E quando eu estava indo embora, a gente estava terminando de comer, de almoçar, eu falei assim: pastor, o senhor tem filhos? Eu gosto muito de ouvir, né, saber sobre os filhos. Ele falou: sim, eu tenho 4, não 3. Aí eu fiquei assim, né? Falei: peraí, tem 4, tem 3. Aí eu falei, eu sentei, falei: não, me conta essa história direito aí, né? Porque 4 ou 3? Aí ele falou: você quer ouvir mesmo? Eu falei: quero. Ele falou: apóstolo, eu sempre fui um empresário muito bem sucedido. Deus me prosperou muito na vida. E antes de eu ser pastor, inclusive, eu ajudava muitas igrejas, sempre estava envolvido nos projetos das igrejas. E eu me casei muito bem, apaixonado pela minha esposa, aceitei Jesus, éramos firmes com o Senhor. Nós tivemos nossa primeira filha, e foi uma bênção de Deus. E a minha esposa ficou novamente grávida. Isso já aconteceu alguns anos atrás. Eu falei: pode contar a história, pastor. E a gente fez a ultrassonografia e tal, e havia um menino. E isso, como já faz algum tempo atrás, ele disse que no dia do nascimento, ele, por uma situação difícil na empresa dele, ele estava longe. Ele, quando chegou no hospital, já havia nascido o filho dele. E que, na verdade, quando ele foi ver, era uma filha. Aí ele falou: mas deve ter dado errado, né, na ultrassonografia, porque às vezes confunde lá com cordão umbilical e tudo mais. Só que quando ele chegou para parabenizar, abraçar a esposa dele, ela estava com rejeição da criança. A enfermeira falou: ela não pode, ela não quer a criança. E até que ela pegou a criança no colo, eles passaram ali o tempo da espera. E eles foram para casa, com aquela filha. Ele se apaixonou por aquela menina. Aquela menina cresceu com eles. E quando chegou ao 4º ano da filha, eles perceberam já bem antes disso que o físico dela não tinha nada a ver com eles, que a cor dela não tinha a ver com eles. Todo mundo perguntava se era filha adotiva. E ao mesmo tempo eles achavam que não tinha nada a ver e seguiram a vida deles. Um tempo ele chegou a pensar: será que minha esposa me traiu, né? Só que quando chegou no 4º ano da filha, ele não aguentou, porque ele estava num clube jogando golfe, alguma coisa com amigos, e um colega dele começou a brincar com ele e falou: essa aí não é tua não, hein? E ele foi fazer o DNA da filha. E ele descobre que a filha não era nem dele, e também não era da esposa dele. Porque no dia do nascimento, alguém trocou as crianças. Eu fiquei igual você também. Aí eu já sentei, eu falei: eu quero ouvir mais essa história. Aí eu falei: mas meu Deus do céu, eu tenho 4 filhos, eu não consigo nem imaginar. Me deu frio na barriga, me deu calafrio. Porque a gente brinca mesmo, né? Nunca com esse homem eu brincaria. Mas às vezes eu estou lá em casa na mesa, eu falo: isso aí foi trocado na maternidade. Mas sabe, brincadeira mesmo, brincadeira, né? Se você, por favor, não me entenda mal. E a gente brinca com os meninos ali. Aí o Zac: não, pai, não. Eu falei: rapaz, você foi trocado, rapaz. Mas aí nessa hora, Fábio, eu olhei aquilo e falei: Jesus amado. Aí eu falei: como foi, pastor? Como que foi essa história? Ele falou: olha, eu perdi a alegria da vida. Porque ao mesmo tempo eu estou apaixonado pela minha filha de 4 anos. Mas ao mesmo tempo eu estou perguntando a Deus: onde está o meu menino? Aonde está o meu menino? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. E ele passou um tempo muito difícil da vida dele. Ele tinha muitos recursos, ele começou a procurar onde ele contratou detetive, ele começou a descobrir que no mesmo dia nasceram 4 meninos, conseguiu achar os 3, mas um deles tinha ido para Pernambuco, a família, porque estava só passando por lá, e tinha ido para Pernambuco. Então agora ele pensou: como que eu vou achar esse menino? E ele entra num desespero, até que um dia a mãe dele, já velhinha, serva de Deus, falou: meu filho, esquece isso, vai viver a tua vida.
Aí ele falou que quando ele ouviu a mãe dele falando aquilo, ele não estava bem, mas ele falou, eu vou fazer isso. Não tem jeito, eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha filha, mas aquilo não sai da mente. Passaram alguns dias, a filha dele começou a sentir uma dor na perna, uma dor no corpo. Quando ele chega no hospital, depois de vários diagnósticos, 6 meses de diagnóstico, 6 meses, descobre que ela tem leucemia, algumas enfermidades, que ela precisava de um doador. Aí o médico sabendo da situação, falou, agora você tem que achar o pai e a mãe dela para salvar a vida dela. Aí muda tudo. Ele vai para a Globo, pede ajuda, eles ouviram a história dele. Aí alguém do Ratinho liga para ele e fala assim, nós ouvimos um pouco da tua história, repórter, né? Passou para um, passou para outro, e ele vai para o programa do Ratinho. Ele não, a mulher falou que não aguentou, a mulher dele é que foi. E lá ela contou a história, o dia do nascimento, deu todos os documentos e tal. No outro dia uma mulher telefona para eles. É forte essa coisa da comunicação. No outro dia, quando ele pega o telefone, pega endereço, ele estava dando calafrio, porque eu fiquei pensando o que eles estavam vivendo nesses meses depois da descoberta. Mas qual era o maior medo? Eu quero ver meu filho, mas ao mesmo tempo, como que eu vou dar minha filha? Aí ele chegou nessa casa, descobriu que a mulher morava só, e que o marido dela tentou matar ela e o filho porque achou que ela tinha traído ele. E ela fugiu. E ela deixa o filho agora com uma madrinha lá na roça. E ele chega para ela e fala, conta a história. Ela ouviu o programa do Ratinho e ligou. Ela falou essa história porque ela também ficava na dúvida. Ela também ficava olhando o menino e via que não tinha nada a ver com ela. Quando ele chega lá naquela roça interior, lá perto de Cuiabá, não era Pernambuco, estava perto deles esse tempo todo. E eles chegam lá, ele vê o menino de longe e falou, meu Deus, é minha cara. Ele viu o menino. Meu Deus do céu. E ele com a filha no colo, e ele pensando, o que eu vou fazer? Porque, eu fico imaginando, irmãos, porque eu tenho meus filhos que são inclusive adotivos, 2 deles. Depois que entrou lá em casa, já era. Eu falo isso, pessoal. Você apega, não tem jeito, você vai devolver para quem? Não tem como. Então eu fiquei pensando quando eu via ele, aí ele falou, apóstolo, eu fui, e ao mesmo tempo que eu peguei o menino no colo, não sabia o que fazer, eu abraçava, eu chorava muito, porque 4 anos sem ver o filho dele que nasceu e foi trocado na maternidade. Deus deu uma graça para ele, porque não foi culpa também da mulher, porque ela também estava sendo enganada. Aí ele chegou para aquela mulher, ele era empresário, ele olhou a condição dela, falou, a senhora quer trabalhar para mim? Ela disse, quero. Aí ele levou a mulher, levou o filho dele, e foi todo mundo para a casa dele. Só que quando ele começou o tratamento da menina, já era tarde demais. A filha dele de 4 anos morreu. Aquela que ele era apaixonado por ela. Ela faleceu da enfermidade, que não teve cura, não teve transplante, não teve jeito. E agora ele está, por isso que ele disse 4, 3. Aí ele disse, por isso que eu tinha 4 filhos. E ele falou o nome dela, Nanda, não lembro, ela morreu. Aí eu falei, mas como ficou? Ele disse, mas o meu filho hoje, que está comigo, ele é um servo de Deus. Mas quando eu fui no hospital, disseram para mim assim, se você processar, se você descobrir, se você souber qual enfermeira foi, qual médico foi, você só não vai ganhar dinheiro não, você vai destruir tudo isso aí. E ele foi lá no hospital e falou, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. O diretor do hospital falou, eu faço o que você quiser. Ele disse, se você puder, compre só uma casa para ela, que foi a mãe do menino, e que ela não tinha condições de cuidar do menino. E ela então deixou com eles. Eles perderam a filha, mas o menino está com eles. Mas ele chegou diante do hospital, descobriu quem eram as pessoas, e ele perdoou. Ele perdoou. Amado, não é tão simples perdoar uma situação dessa. Porque nós estamos falando de decisões que envolvem a vida das pessoas. Aí sim eu fui embora para o hotel, porque eu tinha que ouvir a história dele toda. Ele falou, essa história, apóstolo, foi para o Brasil inteiro, o programa do Ratinho, muita gente acompanhou, foi uma coisa... Mas hoje, eu tenho minha filha mais velha, eu tenho esse meu filho, que é um servo de Deus. Eu falei, mas ele sabe da história? Ele falou, sabe toda a história. Ele nos ama, ele também já perdoou, e nós somos abençoados.
e Deus me prosperou. Nós somos prósperos, somos abençoados. Ele podia ter amargado a vida dele e não perdoado. E sabe o que teria acontecido? Eu vou te explicar. O ministério dele teria minguado. Ele é hoje pastor, ele não é o principal, ele é o co-pastor de uma igreja enorme em Cuiabá. Ele tem um ministério com empresários que atinge centenas deles. Nessa reunião que eu estava lá, ele reuniu juízes, promotores, coronéis. Deus deu a ele uma graça no casamento dele. Ele hoje tem não só a prosperidade financeira, mas um ministério abençoado e um coração em paz. Porque ele simplesmente decidiu, o perdão é o melhor caminho. Por que eu estou contando essa história para você, querido? Porque talvez você, por muito menos, está com um nó na garganta, está com o seu coração fechado para liberar a vida de alguém. Mas não vale a pena, não vale a pena. Porque o teu ministério, a tua saúde, tua casa, as pessoas estão pagando um preço por causa da falta de perdão. Quando eu olho e acesso essa história, eu quero ler para vocês algum texto. Quem está entendendo essa palavra hoje, querido? Eu quero ler para você alguns textos que me vêm à mente. Primeiro, uma promessa que nós temos em Êxodo 23, de 25 a 26. Mesmo que você vá achando, eu vou já lendo para você. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Amado, onde vem essa promessa? Do início, servireis ao Senhor vosso Deus. Quando você decide servir ao Senhor vosso Deus, Deus diz, olha, eu vou te abençoar com saúde, a tua água, não terá enfermidade sobre a tua vida, as mulheres não terão esterilidade, não terá aborto na tua casa, e pelo contrário, eu vou completar o número dos teus dias na terra, ou seja, tu não vai morrer antes do tempo, tu vai viver até completar os meus projetos na tua vida. Diga, eu recebo. João capítulo 13, versículo 34 a 35. O tema é confessando a palavra, então tem que ter Bíblia. Vamos lá. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu estou lendo João 13, 34 e também vou ler o 35. De novo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem são os discípulos? Quem tem o quê? Amor uns aos outros. Amado, aqui está uma chave de Deus para a nossa vida, que essa igreja aqui, se a gente entende, absorve, se humilha diante dessa palavra, não tem lugar dessa cidade que nós não vamos entrar com o evangelho de Jesus. Não tem família dessa cidade que a palavra de Deus não vai entrar na vida deles. Por quê? Porque o evangelho é amor, querido. O evangelho é perdão. O evangelho é testemunho. O evangelho não é só palavras. Não é você vir aqui decorar os textos. É você praticar essa verdade de Deus. O Senhor está dizendo o quê? Se você guardar o meu mandamento do amor segundo a nova aliança, tirarei as enfermidades do meio de vocês e cumprirei os números dos seus dias. Porque eu estou juntando os dois textos. Se eu sirvo a Deus, eu só tenho um jeito, amar o outro. E ele está dizendo, se você cumpre esse mandamento, eu tiro a enfermidade do meio de vocês, diga eu recebo. E eu vou completar o número de todos os seus dias na terra. Irmão, sabe o que é uma pessoa que não morreu antes da hora? Ah, mas ele morreu, era a hora dele. Irmão, que história é essa? Quem desonra pai e mãe morre antes. E uma série de outros princípios que é quebrado morre antes. Você pode viver o tempo de Deus aqui na terra quando cumpre esses mandamentos. Então o que ele está dizendo é que enquanto andamos no amor, temos uma fé para curar e para ser curado. 1 João capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz aqui essa palavra. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Vou ler de novo. Nós sabemos que já passamos da morte para... Como você tem a certeza que você passa dessa para a eternidade? Por um motivo, que você ama os irmãos.
Porque você ama as pessoas. Estou lendo 1 João, tá? Não é João, não é 1 João, capítulo 3, versículo 14. Olha bem, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, cadê o texto? Tiraram daqui? Isso, deixa aí. Aquele que não ama, permanece onde? Na morte. Então, amado, o que acontece quando eu não amo? O que acontece quando eu odeio uma pessoa? Quando eu alimento o ódio por alguém? Quando eu decido alimentar a falta de perdão? Quando eu decido que algumas pessoas não vão conviver comigo nunca mais? Você está morto. E você não tem a vida eterna. Porque não há sentido aceitar Jesus e viver a vida do mesmo jeito do passado. Jesus mudou algo dentro de você. Ele plantou um amor dentro do teu coração. Se você está no intelecto, você ainda está fazendo conta ainda. Esse eu não posso, esse eu não posso. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Presta atenção, querido. Isso aqui é a diferença entre a lei e a graça. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem o quê? Valor algum. Mas a fé que atua pelo... Ele está dizendo, olha, para Jesus, ser circuncidado, não ser circuncidado, cumprir aqueles quesitos da lei, que hoje não faz sentido para nós, não faz diferença nenhuma. Porque para Jesus a fé atua no amor. Eu vou curar alguém no amor. Eu vou prosperar por causa do amor. Aí você diz, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Só ler a Bíblia. Está aqui o tempo todo dizendo para nós. Aonde nós encontramos a resposta de Deus, porque nós olhamos à frente e percebemos que as nossas orações não são respondidas. Nós percebemos que nós entramos em propósitos com o Senhor e não alcançamos a plenitude. A mensagem de hoje, ela é objetiva e ela é clara. Quando você orar, olha bem o que está dizendo, e quando estiverdes orando, perdoai. Se você se lembrar de alguém, e aqui diz o texto, olha, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, eu tenho uma coisa contra alguém, perdoai. Agora, se eu não perdoar, não adianta eu gastar meu tempo orando. Não adianta eu gastar meu tempo confessando a palavra. Não adianta eu achar que Deus vai se mover sobre a minha causa. Não adianta eu achar que Deus sabe o que eu estou passando. Ah, Senhor, Tu sabe o que fizeram contra mim. Tu sabe a injustiça que eu estou vivendo. Irmãos, a ordem é perdoai. Perdoai, você faz a sua parte. De lá para cá é outra história. Mas você vai perdoar, você vai liberar. E eu termino essa mensagem dizendo para você um princípio tremendo das Escrituras. Sem mim nada podeis fazer. Vamos falar juntos? Da onde vem esse texto, querido? Em João 15, 5. Pode abrir aí, João 15, 5. Quem está recebendo essa palavra hoje, querido? Eu penso que se a gente entender a força que tem esse entendimento, essa palavra, a gente vai perceber, querido, uma fonte fluindo de forma diferente. Tanto na ação do teu ministério, na sua prosperidade, na cura do seu corpo, na cura de doenças emocionais. O Espírito Santo, Deus vai se mover nesse lugar hoje, querido. Se você hoje lembrar de que alguém que você tem algo contra, e você vai dizer, Deus, eu perdoo. João 15, 5, ele muda o assunto, mas não tanto. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim o quê? Nada podeis fazer. É interessante porque eu tenho uma videira lá em casa. E a gente havia plantado, colocado 4 pontos dessa videira. E uma secou, do outro lado secou, do outro lado secou e ficou uma. E essa uma passou anos ali, sem aparecer nada. De repente ela cresceu e tomou ela criou uma parreira da videira toda, criou uma sombra enorme. Só de um ramo, só de uma raiz. E é interessante porque, claro, o texto é óbvio. Ele está dizendo que se você corta, se você tem um ramo que não dá fruto, você corta. Corta para quê? Para queimar. Agora, se ele está dando fruto, você poda. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu sei a diferença entre podar e cortar? Porque os dois fazem o mesmo potencial. Mas a questão é que quando você corta na raiz. E você joga para o fogo. Mas quando você poda só nas pontas, para poder provocar o quê? Mais frutos. Então, às vezes eu estou vendo pessoas dizendo, Deus está me cortando, está me podando. Amado, basta você olhar do teu histórico.
Cortar para queimar, podar para frutificar. Vamos repetir? Cortar para queimar e podar para frutificar. Então, o ramo não é capaz de gerar a própria vida, ele não consegue. A nossa comunhão com Cristo, através do Espírito Santo, é que provoca essa saúde da videira. Agora eu quero terminar lendo essa frase para você. Preste atenção. Existem coisas que você pode fazer sem Ele. Se escandalize agora. Você pode fazer sem Jesus. Expulsar demônio. Você pode falar novas línguas. Você pode curar enfermos. Porém, gerar vidas, discipular, só quem está ligado nele. Eu vou ler de novo, para você entender a situação que a gente vive hoje. Porque às vezes você vê alguém expulsando demônio e fala que ele é de Jesus. Claro que ele é, todos são. Mas ele não precisa de Cristo para isso. Porque é o nome de Jesus, ele expulsa. É o nome de Jesus que expulsa. Da mesma maneira, vai ter pessoas dizendo: Jesus, eu expulsei demônio em teu nome. Lembra? Eu curei enfermos em teu nome. Lembra do texto? Ele vai dizer: olha, mas eu não te conheço. Você nunca esteve ligado a mim. Agora, como se explica alguém chegar e falar em nome de Jesus, o demônio foge, e a gente acha que isso que é poder. Poder não é isso, querido. Poder é fazer discípulo. Poder é ganhar vida para Jesus. Isso é poder. Eu queria tanto um amém agora. Eu acho que eu precisava ter aquela impostação de voz, né? Isso é poder, né? Porque a gente, às vezes, a gente valoriza aquilo que Deus não valoriza, querido. Eu amo os milagres e quero ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios, e a igreja faz isso. Mas, irmãos, a festa no céu só acontece quando o pecador se arrepende. As outras coisas não tem festa, não. Porque você pode fazer o quê? Tem coisas que você pode fazer sem ele. Expulsar demônio, falar em línguas, curar enfermos. Agora, gerar vidas, só o ramo que está ligado na videira. Então, você tem que entender que a maneira de você conhecer a tua fé cristã é pelos frutos que você dá. Eu te dei uma grande chance semana passada, né? Abra a tua casa, prega o evangelho, convide as pessoas, mas ainda a gente está querendo as ações de Deus, mas não queremos o ser Deus, o Deus dentro da gente, Cristo em vós, a esperança da glória. Amado, que nessa noite você possa tomar dessa palavra, porque é ela que diz para você que quando você está ligado nele, tudo que você, olha o que João 15:7, se permanecer em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Irmãos, espera aí, e vos será feito. Se você é uma videira, um ramo que está em Cristo, como eu estou em Cristo, dando frutos, o que você pedir, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Se ponha de pé, meu amado, nesse momento. O que essa palavra faz a gente pensar? O que esse texto faz a gente pensar? Primeiro, o primeiro texto que eu li. Se quando você orar, você se lembrar que tem algo contra alguém, perdoai. Por quê? Porque eu só consigo exercitar uma fé forte, firme, poderosa, com resultado, quando eu não carrego no meu intelecto. Por quê? O perdão, querido, a falta do perdão está aqui, na alma. É a tua alma que está dizendo: não vou perdoar, isso não está certo, isso não vai se repetir, eu não vou. Irmãos, mas só que Cristo no seu coração, Ele derramou amor, Ele te encharcou do amor, aquele da cruz, aquele amor que só Ele tem, e Ele te encheu dele, para você não ter ódio de ninguém. A primeira oração que eu quero fazer, querido, ela pode ser muito pessoal, mas eu preciso dar a você essa oportunidade. Se você tem ódio de alguém, essa é a hora de você liberar. E se preciso, você ir hoje ou amanhã, ou daqui a algum dia, até essa pessoa, para dizer algo para ela. Você quer um conselho meu? Vai e faça. Porque você está determinando a tua eternidade. E você está determinando a sua conquista aqui nessa terra. Esse pastor, eu queria ouvir toda a história dele, porque eu fiquei pensando: meu Deus, mas quando ele descobrir tudo? Depois que tudo veio à tona, ele podia dizer: eu vou processar todo mundo, eu não vou perdoar ninguém. E talvez muita gente ia dizer: e faz certo, porque a gente está falando de alguém que foi roubado em algo que nunca mais ele teria de volta. Mas ele disse: eu perdoo, eu não quero nada, eu não quero nada.
Eu quero a minha alegria, a minha vida de volta. Eu quero seguir o meu caminho. Eu quero saber que Deus é soberano. E ele disse, eu vivi com a minha filha 4 anos, eu nunca teria vivido com ela os 4 anos. Ela morreu e hoje eu tenho meu filho. Qual é a situação que você tem que perdoar, querido? Qual é a pessoa que você tem que perdoar? Qual é a circunstância que você tem que liberar? Hoje é o dia, essa é a noite, essa é a série, a campanha que Deus nos deu. Esse é o momento que você vai ver a diferença do antes e o depois. E você vai dizer, meu Deus, se eu soubesse eu tinha feito isso há muito tempo. Mas nunca é tarde. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, encharca-nos, ó Deus, com essa palavra. Encharca-nos, ó Deus, com essa verdade, ó Deus. Nós queremos orar com fé, meu Pai. Nós queremos orar, Deus, com autoridade, sem pendências na nossa alma, ou mesmo no nosso intelecto, sem pendências na nossa vida, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa derramar uma unção de perdão nesse lugar, Senhor. Pessoas que precisam perdoar, inclusive aqueles que precisam ser perdoados, Senhor. Que haja uma liberação do Senhor para destravar, para quebrar essas cadeias, ó Deus, para destruir essas fortalezas do diabo, Senhor, que não dá às pessoas a oportunidade de prosperarem, de serem curados no seu físico, de ter uma vida limpa, liberta, de ter ousadia, de poder ter sucesso na vida, meu Deus. Eu oro nessa noite, Senhor, que o Senhor possa intervir na nossa história, intervir em nossa vida, em nome de Jesus, meu Pai. Se há alguém que hoje você carrega dentro de si, querido, essa falta de perdão, às vezes chega até a beira do ódio, e você não consegue. Você quer se libertar, você quer liberar, mas você não consegue. Você sente no teu coração de tomar uma atitude diante disso. Vamos ampliar isso, vem no altar. Se você está nessa condição hoje, eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar a tua vida. Vem no altar. Porque tem coisas, irmãos, que é o altar que cura a gente. Tem coisas que é o altar. Vem logo. Sai do teu lugar. Mas assim, não perde um segundo que Deus está dando a você. Porque Deus hoje está dando a você uma chance, uma oportunidade, um perdão. Deus está te dando um batismo sobre a tua vida, para você dizer, Deus, eu não quero prender e nem ficar preso. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Vem no altar. Vem no altar, querido. A coisa mais importante da vida, querido, nossa, como servo de Deus, é o quebrantamento. É quando a gente reconhece essa necessidade de mudar. É quando a gente não quer mais dizer eu estou certo, eu quero apenas dizer eu quero a bênção do meu Deus. Vem para o altar, vem para o altar. Vem para o altar, sabe por quê, querido? Porque Deus quer curar, Deus quer limpar, Deus quer liberar você, Deus quer destravar. Tem coisas que você está perguntando para Deus há algum tempo já, por que não vão, por que não vai? Irmão, vai ficar aí, parado? Vem para o altar. Tem coisas que você está há muito tempo dizendo, Senhor, eu não sei, eu trabalho, eu faço, eu tento, mas não dá, não tem jeito. Vem para o altar, meu irmão. Vem para o altar. Eu quero convidar também para o altar, se é que alguns já não estejam aqui. Você que está aqui hoje visitando, você que está aqui pela primeira vez, ou mesmo já tem estado aqui, mas você hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque Ele é o único que perdoa todos os nossos pecados. Eu quero que você tenha alguém, acene onde você está, levanta a tua mão. Se você hoje quer fazer uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, dizendo, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Não é uma religião, mas Jesus. Acene onde você estiver e fica aqui no meio. Pessoas assim que estão recebendo Cristo como teu Senhor, fica aqui no meio onde eu estou. E se há alguém que já está no altar, você veio, mas você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, fica aqui no meio aqui para identificar vocês. Vamos celebrar, igreja, para essas pessoas? Fica aqui no meio, isso. Eu já vou orar.
Eu já vou orar por todos que estão no altar, vou orar pela igreja, mas eu insisto, você que está aqui hoje, vem. Fica aqui no meio. Porque os que estão nas laterais, eles já são servos de Deus, já conhecem o Senhor, já fizeram essa oração. Mas você que está vindo hoje, dizendo, olha, eu quero Cristo, eu quero Jesus, Ele me perdoou. Amado, essa é a oração mais poderosa que alguém pode fazer. Essa é a mudança, é a decisão mais importante que alguém pode fazer. Se você estava numa das nossas casas da salvação semana passada, e lá você falou, quero Jesus, e está aqui hoje, vem confirmar aqui nesse altar, porque aqui é a tua família, é o lugar que Deus escolheu para você. Aleluia. A terceira coisa, aqueles que estão no altar, quem quiser vir, continua vindo. Você que está no seu lugar, querido, talvez você não sentiu necessidade de vir aqui, mas você compreende isso. Vem no altar, vem vocês. Olha que coisa boa, família aqui, Cristo. Família aqui recebendo Cristo. Coisa linda. Talvez, querido, você está no seu lugar, pensa assim, eu não preciso ir lá na frente. Vocês que estão aqui no altar também me ouçam. Irmãos, existem coisas no reino espiritual que a gente só tem um jeito de destravar. É o entendimento e o quebrantamento. É o quê? Entendimento e o quebrantamento. Eu não sou responsável por aquilo que eu não sei, mas quando eu sei, eu preciso tomar atitude. Hoje eu disse para você que se você quer uma fé que venha ter resultados, e você que talvez está vendo a vida, você está trabalhando, faz tudo e não consegue romper, que talvez lhe falte perdoar pessoas, e você precisa hoje de todo o teu coração tomar essa atitude. Então você que está aí atrás, você que está aqui na frente, põe a mão no teu coração. Todos vocês, toda a igreja. Fale comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Eu quero viver uma fé poderosa, uma fé viva. E por isso eu declaro agora que eu libero pessoas, eu perdoo. Eu não quero viver com ódio, com raiva, com ressentimento, com amargura, com lembranças. Eu quero liberar as pessoas, porque eu quero saúde, eu quero prosperar, eu quero abençoar minha geração, eu quero viver o teu evangelho, eu quero servir no ministério. E por isso hoje, ninguém mais vai ficar preso na minha mente, na minha alma. Eu estou cortando agora, eu estou quebrando agora toda a cadeia que estava me prendendo até hoje, porque eu creio que o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me levantou para libertar os cativos, mas eu não posso libertar enquanto eu estiver preso. Por isso hoje, não há nada mais, não há nenhuma lembrança. Eu tomo posse agora, pela fé, que a minha oração, que a minha confissão está acontecendo no mundo espiritual, e vai mudar algo na minha vida, vai liberar coisas na minha vida. Eu creio que nesse instante há uma liberação de anjos para mover as orações que eu tenho orado. Há uma liberação do céu para mover os milagres que eu tenho esperado, porque não há mais nada que possa me prender no reino espiritual. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê uma glória a Deus. E vocês que estão aqui na frente, aqui, bem no meio, a decisão que vocês tomaram hoje foi a decisão mais importante da vida de vocês. Porque se tem alguém que perdoa a mim, que perdoa todos, que perdoa vocês, é Jesus Cristo. Parece simples, mas não é. Quando vocês decidem por Jesus, Ele tira todo o peso dos nossos ombros. Mas sozinho não dá, porque a gente tenta viver sozinho e não consegue. Deus chamou vocês para estar aqui. Quem está do teu lado é aquele que vai ajudar vocês a chegar onde o Senhor quer.
Por isso a gente precisa do nome de vocês, para vocês serem parte das nossas orações. E saber que esse lugar é a família que Deus escolheu para vocês. Eu sou o apóstolo Joel, eu quero apresentar a tua família. Olha para trás, veja a tua família.